Por que é tão complexo construir e nutrir amizades verdadeiras fora do âmbito do ambiente de trabalho, principalmente se tu é casado e tem filhos? Esse é um dilema que tem passado pela minha cabeça nas últimas semanas, talvez meses, e eu queria trazer essa discussão aqui para entender. Eu quero compartilhar um pouco da minha visão, por que eu acho que isso acontece, e eu queria ouvir de você, se você passa por isso também, se é um dilema na sua vida também, compartilhe aqui nos comentários, deixa um like nesse vídeo, ajuda demais para que o YouTube entenda a relevância do nosso conteúdo e para que eu possa entender se esse tema em específico faz sentido para você. É, para que a gente desenvolva discussões relevantes aqui, para que a gente tenha boas ideias e para que a gente se divirta também, que eu acredito que no final das contas é o ponto mais importante. Então, vamos lá, vamos sem mais delongas começar a nossa discussão aqui. Então, vamos colocar primeiro dois lados de uma mesma moeda. De um lado, eu tenho um homem ou uma mulher solteira, do outro, eu tenho um homem ou uma mulher casado com filhos ou casada com filhos. Por que é mais complexo se desenvolver relações de amizade e nutrir essas relações fora do ambiente de trabalho? Primeiro motivo, né? A pessoa que é solteira, ela tem dois ambientes, dois momentos distintos para construir, para iniciar e para nutrir relações. Primeiro ambiente é o ambiente profissional e segundo ambiente é o ambiente extra-profissional. Então, todo dia à noite, depois que ela chega em casa, ela tem tempo para nutrir as relações dela e nos finais de semana ela tem tempo também para nutrir as relações dela. Enquanto um homem ou uma mulher casado, casada, com filhos, só vai ter um ambiente. Ele vai ter, ou ela vai ter, o ambiente da noite e dos finais de semana, com a grande questão aqui, né? Se você é pai ou mãe, você sabe que todo o tempo que você dedica fora do ambiente de trabalho, ou quase todo ele, é para dar atenção, cuidar, nutrir, corrigir, educar os seus filhos. Então, não estou dizendo aqui que pai e mãe não tem um segundo de repouso, um segundo de descanso. Tem sim. Tanto é que eu estou aqui, ó, sou pai de três meninos, eu tenho três filhos com menos de 4 anos, o mais velho tem 4 anos, e eu estou aqui sentado discutindo com vocês sobre questões da vida de casado e da vida de pai. Então, a gente tem tempo sim, só que esse tempo, ele normalmente é muito reduzido e ele é muito difícil de ser programado. Então, acho que a primeira questão dentro dessa conversa aqui é pais e mães que estão ali na rotina com seus filhos, fora do ambiente de trabalho, né? Eles têm pouquíssimo intervalo, então quando a criança está dormindo, quando a criança está na escola, quando é bem pequenininho, não tem a escola ainda, né? Para ocupar um pouco do tempo da criança e liberar um pouco do tempo do pai e da mãe. Enfim, tem uma atividade ou outra, né? A criança vai para uma natação, ou ela vai para um jiu-jitsu, enfim, você tem momentos ali. Só que isso vai acontecendo à medida que a criança vai crescendo. Então, você pega uma criança entre 1 e 4 anos, boa parte dessas coisas não vão acontecer. Então, no máximo, ela vai estar ali dentro de alguma janela de tempo na creche, e o restante do dia ela vai estar com o pai e com a mãe, demandando a atenção desse pai e dessa mãe. Se for filho único, vai demandar mais atenção ainda, porque não tem um irmãozinho ali para brincar. Se tiver irmãos, ajuda, porque geralmente eles vão brincar juntos e isso alivia um pouco a demanda da família ali, né, de uma forma geral. Mas, primeiro ponto, boa parte do tempo dos pais está dedicado aos filhos, no ambiente extra-trabalho, e quando os pais têm essas janelas de tempo, elas são curtas, quebradas e assíncronas. Então, para tu programar, por exemplo, vou chamar um amigo para fazer alguma coisa, para ir ao cinema, para, enfim, para tomar um café, para fazer um churrasco, eu tenho que avaliar todos os fatores aqui que envolvem a dinâmica familiar para poder encaixar não só na minha agenda, que é curta e assíncrona, mas na da outra pessoa também. E aí mora um outro agravante, o segundo agravante. Geralmente, homens e mulheres casados e com filhos são amigos de outros casais com filhos. É a coisa mais natural de se ver
Inclusive é até meio antinatural você ver um casal com filhos que tem muitos amigos solteiros sem filhos. E, assim, é comum, né? Se a gente for parar para avaliar até outros momentos da vida da gente, a gente tende a se conectar com pessoas que estão vivendo desafios parecidos com os nossos e que estão numa jornada ou numa direção parecida. Então, pô, a gente é cristão, a gente tem 3 filhos hoje e a nossa dinâmica de trabalho é super puxada, né? Então, quando a gente vai olhar para a dinâmica dos nossos amigos, eu diria que 85, 90% deles têm uma rotina parecida com a nossa, são casados também, têm filhos também, um ou mais filhos. E aí a gente entra, né, nessa segunda camada. Ah, eu tenho pouco tempo, eu preciso encaixar no pouco tempo que eu tenho que considerar que eu posso ter que remarcar esse compromisso e eu tenho que levar em consideração também que a outra parte tem os mesmos desafios que eu. Pouco tempo, tempo assíncrono e uma imensa possibilidade de imprevistos acontecerem dentro da agenda. Então, eu acredito que esse seja o segundo motivo pelo qual as pessoas casadas e com filhos têm muito mais dificuldade de criar e nutrir amizades fora do contexto de trabalho. Terceiro motivo, o fato de pessoas casadas terem uma demanda muito grande de atividades fora do ambiente de trabalho faz com que elas se sintam mais cansadas e, naturalmente, queiram aproveitar o tempo livre fazendo nada. Então, isso, principalmente os homens, as mulheres nem tanto, mas eu posso falar como pai. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer quando os meus filhos estão em alguma atividade ou dormindo é ficar, como a gente fala, né, panguando, olhando para o nada, refletindo, às vezes fazendo uma anotação ou trazendo alguma memória para refletir sobre algo. Então eu gosto muito de viajar e de tomar um cafezinho aqui, né? Mas basicamente é entrar na caixa do nada que a gente fala, né, dos homens. Então, isso é muito comum também. Então, pô, eu tenho uma rotina de trabalho intensa. Eu tenho uma rotina de cuidado com minha família e com meus filhos intensa. O que que eu vou fazer quando eu não estiver fazendo essas duas coisas intensas? Eu vou querer um pouco de alívio mental, físico, etc. Então, isso acaba se tornando um outro fator determinante dentro desse cenário de por que que é tão difícil pessoas casadas e com filhos criarem e nutrirem relacionamentos. Eu acho que um quarto e último aqui, que vai acabar também impactando, talvez nem tanto quanto os outros, mas que pode gerar um impacto aqui também, é visão de futuro, hobbies e interesses. Então, como normalmente pessoas casadas e com filhos têm amigos casados e com filhos, eles vão acabar tendo grupos menores de amigos. Eu vou colocar aqui como exemplo a nossa realidade, a gente vai ter ali 3, 4, 5 casais com filhos que são nossos amigos. Imagina um contexto onde eu e minha esposa, a gente tem uma cosmovisão, uma visão de mundo, a gente tem interesses, hobbies específicos e a gente tem metas específicas. Quando as visões de mundo entre esses casais destoam muito, acaba que isso atrapalha um pouco também a dinâmica de progressão, né, de evolução e de amadurecimento dessa amizade, porque é verdade que todo mundo é diferente, então uma pessoa é diferente da outra, um casal tem dinâmicas diferentes de outro casal, e que isso não necessariamente é um ponto para você encerrar uma relação de amizade, mas é uma coisa que quando você é casado e tem filhos, acaba acontecendo com muita naturalidade, é que você começa a se aprofundar em alguns temas da vida e você começa a refletir mais sobre algumas questões que se torna difícil manter uma conversa se a outra parte não tem interesse genuíno naquilo. Então, beleza, eu sou interessadíssimo em história, eu adoro discutir sobre, por exemplo, o processo imigratório de pessoas de países muçulmanos para países não muçulmanos, né? E todas as alterações que acontecem nessa fusão cultural
entre, por exemplo, muçulmanos e cristãos, ou muçulmanos e católicos, ou muçulmanos e judeus, que vão ser ali os principais opositores ideológicos do Islã, né, digamos assim. Então, é um tema que me interessa, me chama atenção, me gera curiosidade. Se eu tenho um amigo, um grupo de amigos que é avesso à história ou que tem muita dificuldade em desenvolver conversas nesse sentido, é natural que a conversa não flua com tanta facilidade. Então, é um quarto, eu diria aí que um quarto e último fator, devem existir muitos outros, mas eu diria que, dentro do contexto desse nosso vídeo, que um quarto e último fator são os interesses. É lógico que, por exemplo, eu falei, né, que nós somos cristãos, nossos amigos em boa medida também são. Então a gente tem um ponto em comum muito forte, que é a nossa fé. Porém, existem outros temas que a gente tem muito interesse também e chega uma hora que a gente para de falar do contexto da fé, das questões de desenvolvimento dentro da vida cristã e a gente vai para os assuntos periféricos. E aí, se existe um choque muito grande de interesse nesses assuntos periféricos, acaba que o momento que a gente tem junto ele não é tão prazeroso. Se não é tão prazeroso, na hora que eu for refletir sobre agendar um bate-papo, um churrasco, uma viagem junto, eu vou pensar 2, 3, 10 vezes, porque às vezes o clima não é tão amistoso ou não é tão leve quanto poderia ser. Então, eu sei, existem outros motivos. Acho que uma das principais razões pelas quais eu queria trazer esse assunto para cá era ouvir de você o que que tu acha. Se tu é solteiro, é, eu tenho certeza que tu tem algumas dificuldades de criar novas relações e nutrir essas relações. Muitas vezes tu tá aí vivendo de amizades de 10, 15, 20 anos atrás e não vejo nenhum problema nisso. É lógico que podem acontecer problemas, podem existir padrões ruins, mas não necessariamente, não é porque tu tem amigos de longa data que tu tem alguma questão não resolvida na tua vida. Mas me conta aí se tu é solteiro, quais são teus desafios, e se tu é casado e tem filhos, me conta também os teus desafios, para além desses que eu trouxe aqui, por que que tu acredita que é tão difícil criar e nutrir amizades fora do ambiente de trabalho? Hoje eu tenho vários amigos dentro de contexto de trabalho, amigos de verdade que eu construí trabalhando junto, e eu vejo que nesse cenário se torna muito mais simples, as coisas fluem bem. Só que, por exemplo, minha esposa, ela está de licença maternidade, então ela não tem um ambiente de trabalho e no ambiente extra-trabalho ela está em volta de toda a dinâmica de criação dos filhos. Eu estou aqui também junto, 100%, mas ela tem uma dinâmica diferente. Então ela acaba não tendo esse escape do ambiente de trabalho para desenvolver e nutrir amizades nesse período, né, específico da licença maternidade. Então, se você é mulher, está aí me ouvindo, eu queria te ouvir, né, também, saber de ti os desafios com relação à vida adulta, amizade na vida adulta, nesse cenário aí de maternidade. Bem, é isso que eu queria compartilhar com você no dia de hoje. De novo, se você gostou desse vídeo, clica no botão curtir. Se você puder hypar o vídeo, se aparecer a opção de hypar o vídeo, hypa o vídeo. Deixa teu comentário, o que tu acha, se tu concorda, se tu discorda. Considere se inscrever no canal e ativar as notificações. É sempre um prazer estar aqui contigo. Eu espero que essa conversa tenha sido tão divertida para você como foi para mim. E a gente se vê na próxima semana, no próximo vídeo.